Olá, bom dia, turminha do nono ano. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática comigo, professora Flávia Souza. E hoje daremos continuidade ao conteúdo Matemática Financeira, estudando sobre juros simples, que encontra-se nas páginas 41 a 44 do livro didático de vocês, certo? Conhecimentos prévios. O que você já sabe sobre taxa, juros, capital? Me digam aí. O que é taxa de juros? Chamamos de taxa ou de taxa de juros a porcentagem paga por um empréstimo ou por uma compra a prazo, financiamento. Contextualização. Juro é a remuneração paga ou recebida por quem realiza uma compra ou um empréstimo durante certo tempo a uma certa taxa percentual. Capital é o valor financiado na realização de uma compra ou de um empréstimo. Mas o que são juros? Os juros são uma compensação pelo financiamento de uma dívida. Para determinar o valor desta compensação, precisam ser acordados alguns detalhes, como a taxa percentual do financiamento, o tempo de duração do financiamento. Juros simples. Existem dois tipos de juros, os juros simples e os juros compostos. A maioria das operações financeiras são realizadas utilizando juros compostos. Juros simples são sempre calculados em relação ao valor inicial, capital inicial. O valor dos juros é constante em cada período de tempo. Já os juros compostos são juros produzidos em cada período e depois somados ao valor anterior, capital, para o cálculo de novos juros nos tempos seguintes. Porém, galerinha, hoje estudaremos só sobre juros simples. E a fórmula dos juros simples vocês estão vendo aí. Juros, representado pela letra J, é igual a capital, representado pela letra C, vezes a taxa, representada pela letra I, vezes o tempo, representado pela letra T. A taxa é dada em porcentagem, por isso podemos reescrever a expressão anterior da seguinte forma. Nós podemos colocar juros é igual a CIT sobre 100, tá? Mas nós também podemos transformar a taxa em decimal e apenas substituir por essa primeira fórmula aí que eu falei para vocês. Vejamos alguns exemplos. Esta primeira situação encontra-se na página 41 do livro didático de vocês, caso queiram acompanhar. Mariana solicitou um empréstimo de R$ 5.000 a um banco. Ela terá que pagar essa quantia ao término de 8 meses. Com taxa de juros simples de 4% ao mês, que quantia de juro Mariana deverá pagar ao banco ao término dessa operação? A quantia solicitada por Mariana a ser paga no prazo de 8 meses é chamada de capital, representada pela letra C. Então, capital aí foi R$ 5.000. A taxa de juros, representada pela letra I, é a taxa percentual, que representa o valor do juro com relação ao capital a ser pago ao término de 8 meses. Então, a taxa de juros será 4% ao mês. Para obter o juro, que é o J, dessa operação, calculamos 4% de 5.000, durante o intervalo de tempo T de 8 meses. Juro mensal, 4% de 5.000. 4 sobre 100 será 0,04, porque eu ando duas casas para a esquerda. Ou simplesmente eu posso dividir 4 para 100, que dá 0,04. Vezes 5.000, que é o capital, dá juros igual a R$ 200. R$ 200. Sendo que nós temos um tempo de 8 meses. Os juros em 8 meses será 8 vezes 200, que dá igual a R$ 1.600. Portanto, Mariana deverá pagar R$ 1.600 de juro ao banco ao término da operação. Quando o valor do juro a ser realizado é uma operação financeira ao final de cada período, é calculada apenas sobre o capital inicial.
mantendo-se constante durante todo o tempo da transação. Dizemos que essa transação foi realizada com juros simples. Na página 42 do livro didático, temos a segunda situação, que diz assim: observe a situação e responda. Quanto Isaac pagará de juro? Que quantia ele vai pagar ao final do empréstimo? Na imagem, temos: Isaac, o seu empréstimo foi aprovado. O valor de R$ 3.600 deverá ser pago daqui a 6 meses, com taxa de juros simples de 2% ao mês. Então, nessa situação, temos que o capital foi de R$ 3.600. A taxa percentual de 2% ao mês, ou seja, 2%, 2 sobre 100 é igual a 0,02, certo? O tempo foi de 6 meses, então, jogando na fórmula, ficará assim: total de juros é igual a 3.600 vezes 0,02 vezes 6, tá? Capital vezes a taxa vezes os juros. Então, tudo isso dá igual a 432. Os juros foi 432. E o total a pagar ao final dos meses, né? Ao final do empréstimo. Nós vamos colocar o capital mais os juros. Capital de 3.600 mais juros de R$ 432. Somando aí, deu 4.032. Ao final do empréstimo, Isaac vai pagar R$ 432 de juros e, ao todo, R$ 4.032. Assim, um capital C emprestado a uma taxa mensal I durante um intervalo de tempo T gera um total de juros simples, J, que pode ser assim expresso. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. O total a ser pago ao final da operação é denominado montante e corresponde ao capital mais o total de juros, ou seja, M de montante é igual a capital mais os juros. Então é isso, galerinha. A nossa aula fica por aqui. Espero que tenha colaborado com o aprendizado de todos. O exercício será disponibilizado no grupo de WhatsApp da turma. Um carinhoso abraço virtual e até breve.